Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, e na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Quero fazer uma outra leitura. Quero que você abra também em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 14 em diante. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém? Eu li dois textos, de duas cartas pastorais, duas epístolas pastorais. E talvez alguém possa dizer assim: pastor, mas são cartas pastorais que foram enviadas para Timóteo por Paulo, que vai falar sobre o ministério, vai falar sobre o despertamento, vai falar sobre o dom, vai falar sobre a caminhada com Cristo, de um jovem que estava ascendendo no ministério, que estava iniciando a sua caminhada ministerial. Você sabia, querido, que a mãe de Timóteo era crente? A avó de Timóteo era crente? Timóteo tinha uma raiz ascendente cristã, ele já vinha de uma família cristã. Talvez a sua mãe não é crente, talvez a sua avó não foi crente, mas você é. Amém? Você está ouvindo a palavra de Deus, e através da sua vida, os seus filhos serão, não é? A sua família será, e assim por diante. Mas nesse texto, dois textos que nós lemos aqui, eu quero enfatizar nessa noite algo que o Senhor falou comigo nessa semana muito forte, sobre despertar o dom que há em mim, que há em ti, despertar o dom que Deus colocou em nossas vidas. Quando Paulo está preso, ele escreve essas cartas para Timóteo, porque Timóteo estava iniciando na fé, se estruturando na fé, mas agora Timóteo se depara com o seu apóstolo preso. Paulo estava preso, e aí, por conta das suas prisões, das perseguições que a igreja sofria, havia certa vergonha no coração de alguns irmãos, e uma certa tristeza, e muitas vezes se manifestava covardia no Evangelho, porque eles viam que a igreja era perseguida de tempo em tempo, que os obreiros eram presos, que os líderes da igreja muitas vezes apanhavam, sofriam por causa do Evangelho. E não foi diferente aqui com a vida de Timóteo, que estava entristecido, introspectivo, porque sabia que Paulo, o seu mentor espiritual, estava preso. Então Timóteo, nesse momento, o dom que ele havia recebido pela imposição das mãos do presbitério, ou seja, dos líderes espirituais, os seus dons, a graça que ele recebeu de Deus estava contida dentro de si. E Timóteo estava um tanto temeroso, recuando diante do Evangelho, da pregação do Evangelho, do anúncio da fé. Você percebe Paulo dizendo: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo estava fazendo menção a Timóteo. Timóteo, lembra que você recebeu o dom do Espírito, lembra que você recebeu a graça de Deus. Desperta o dom que há dentro de você, desperta a presença de Deus, do Espírito Santo que está dentro de você. Não recue, não pare, não é hora de parar, não é hora de você desanimar,
não é hora de você desistir. Ele vai mais além dizendo: Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, para ficarmos prostrados, desanimados, para esquecermos da vida. Deus não colocou dentro de mim e de você um espírito de medo, um espírito acuado. Ele deu a mim e a você um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Fortaleza aqui, querida, de poder, um espírito de amor, um espírito de moderação. Deus colocou dentro de nós um espírito poderoso. Timóteo agora estava recuado porque Paulo estava preso. Timóteo estava com medo, envergonhado, estava dentro de si mesmo, com medo de pregar o evangelho. Paulo envia as suas 2 cartas, encorajando Timóteo e lembrando que sobre a vida dele é uma promessa, lembrando que sobre a vida dele, na vida dele, há um espírito glorioso, o espírito de Jesus Cristo. Só que Timóteo recuou, Timóteo parou. Diante das circunstâncias na sua vida, Timóteo parou. Querido, muitas vezes diante das circunstâncias eu e você paramos. Diante das adversidades, enfermidades e problemas, nós paramos e esquecemos, querido, dos dons ou do dom que Deus colocou em nossas vidas. E esquecemos que Deus é maior do que todas as coisas. E esquecemos que Deus é acima de tudo e de todos. E esquecemos que o que é impossível para mim e para você é possível a Deus. Diante das adversidades e cadeias, inseguranças, problemas, nós paramos. Nós retemos o dom que Deus colocou em nossas vidas. Timóteo estava lá, querido, tinha ouvido o evangelho, estava sendo mentoreado por Paulo, mas agora Paulo estava preso. Tanta perseguição com a igreja, tanta dificuldade com a igreja por causa do anúncio do evangelho. Talvez no Brasil os irmãos não compreendem isso, porque nós temos liberdade de ir e vir, temos liberdade de falar à vontade do evangelho. E aí, por essa grande liberdade, muitos nem falam do evangelho de Jesus. Mas se você for na Somália, se você for no Iraque, no Irã, se você for nos países vermelhos, hostis, onde a hostilidade é grande, se mata cristão como se mata um animal qualquer, se mata um cristão degolando, pondo fogo. E mesmo assim os irmãos anunciam o evangelho. Não importa a prisão, não importa a dificuldade, não importa a dor, não importa a enfermidade, eles estão anunciando o evangelho de Jesus. Mas muitas vezes, querido, nós aqui no Brasil que somos livres, podemos falar abertamente, não sequer abrimos a nossa boca para falar do amor de Deus ao nosso próximo. Agora Timóteo, diante da situação da perseguição, diante das adversidades, Paulo preso, escreve uma carta para ele, 2 cartas para ele, dizendo para ele: Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, desperta o dom que está em você. Há um propósito de Deus, uma chamada de Deus, um plano de Deus, uma obra de Deus na sua vida, e você não pode reter isso. Você não pode parar na caminhada, você não pode procrastinar o tempo de Deus na sua vida. Você precisa abrir a sua boca e falar das grandezas de Deus. Você precisa anunciar o conselho de Deus aos homens. Você não pode se calar. Quantos, queridos, fecharam a sua boca? Quantos guardaram os seus dons, sejam eles naturais ou espirituais? Quantos pararam literalmente na caminhada? Quantos não expõem mais os seus dons? Quantos não expõem mais a glória de Deus? Porque por causa da perseguição talvez, ou por causa dos embaraços da vida, por causa dos sofrimentos da vida, não fazem mais, não expõem mais a vontade e a glória de Deus. Timóteo estava desse jeito. E Paulo escreve para ele dizendo: desperta o dom que existe em ti. Desperta o dom que existe em ti. E ele estava dizendo para ele: você é um instrumento de Deus. Você foi chamado por Deus. Você foi escolhido por Deus. Não foi o homem que chamou você, foi Deus que te chamou. Foi Deus quem te escolheu. Foi Deus quem olhou para você e te elegeu nele antes da fundação do mundo. Foi Deus que olhou para você e salvou você. Desperta o dom que há em você. Desperta a presença de Deus que há em você, o Espírito Santo que está dentro de você. Paulo estava dizendo, em outras palavras, isso para Timóteo. Agora, querido, o que está acontecendo conosco? O que acontece com a igreja hoje? O que acontece com os cristãos de hoje? No momento atual, na nossa realidade atual. Será, querido, o que está acontecendo conosco?
São as lutas, as aflições, as pressões da vida, as dificuldades, os impasses que nós sofremos. Será que é o cansaço da igreja? Será que é o cansaço da palavra? Estamos cansados? Estamos saturados? O que está acontecendo? Quantos guardaram, reteram para si, não expõe mais o dom, não expõe mais a graça de Deus? É a exposição do dom, da graça, pregar o evangelho, anunciar a graça de Deus. Sabe, querido, quantas vezes nós temos a oportunidade e nós não fazemos? O ardor espiritual, parece que a chama foi apagando, parece que a chama, esse dom que foi colocado dentro de você, que é o dom de Deus, o Espírito Santo, parece que ele foi se esvaindo, nós fomos cuidando da nossa vida e esquecemos do propósito de Deus, deixamos a chama se apagar, fica só o óleo dentro de você, mas não tem mais fogo, porque o responsável, querido, para que o fogo seja aceso, somos nós, amém? O responsável para que a chama continue acesa, o ardor continue aceso, somos nós. Como é que eu vou manter isso aceso, pastor? Eu vou buscar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou desejar por Deus, eu vou buscar a presença de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero é Deus. Mas aí os problemas vêm, as dificuldades, os gigantes se levantam, as adversidades se levantam, os impedimentos, os intempéries, e nós paramos lá, esquecemos que há um dom de Deus dentro das nossas vidas, esquecemos que há um dom colocado dentro de mim e de você, um dom celestial, uma manifestação sobrenatural, e muitas vezes nós paramos diante desta vida. Querido, o que eu e você recebemos de Deus tem que ser manifestado. O que eu e você recebemos do Senhor tem que ser exposto. Ou você acha que Deus dá um dom para ficar guardado? Deus dá um dom para que esse dom seja usado na sua obra, para a sua glória, para o seu louvor. E muitas vezes nós pegamos o dom e guardamos para nós mesmos, retemos o dom para nós mesmos. Tem crente que tem dom de profecia, querido, tem outro que tem dom de visão, de revelação, mas não profetiza mais, mas não tem mais visão. Outro tem discernimento de espíritos, mas está tão embaraçado com a vida que não discerne mais nada. E Paulo está dizendo: desperta o dom que está dentro de você. Deus já colocou o dom dentro de você, o seu papel é despertá-lo. A terra, querido, está gemendo, este mundo está gemendo, a criação está gemendo. Paulo escreve aos Romanos dizendo que toda a criação geme com dores de parto, como se fosse uma mulher pronta a dar à luz, e ela está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ela não está esperando o próximo prefeito, o próximo governo, a melhora que vai haver sobre a sociedade. Ela está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que estão doentes, caídos, perdidos, eles estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. E muitos filhos de Deus estão guardando os seus dons. Muitos filhos de Deus estão vivendo as suas vidas para si mesmo e não manifestam a glória de Deus. Ele está dizendo: desperta o dom que está em ti. Se eu perguntar para você aqui, querido, pelo menos um dom você tem. Não é possível que entre nós aqui existe uma pessoa sem dom. Todos têm um dom, seja espiritual, se você recebeu um dom espiritual, eu digo dos dons espirituais, mas um dom você tem, o Espírito Santo, o dom de Deus, a dádiva de Deus que está sobre a sua vida, que faz você ver o invisível, crer no impossível e viver uma vida espiritual de fé. Aleluias. Não andamos mais pela nossa vista, mas andamos por fé. Porque se nós andamos na carne, querido, pode esquecer o dom de Deus. Agora, despertar o dom é iniciativa minha e sua. Timóteo estava intimidado por causa da prisão de Paulo. Timóteo estava intimidado por causa, querido, da perseguição da igreja. E Paulo estava dizendo para ele: Timóteo, desperta o dom que há em você. Desperta o dom que há em você. Pare de olhar para as dificuldades da vida, pare de olhar para os problemas, pare de olhar para a adversidade. Desperta o dom que há em você. Tome iniciativa, faça alguma coisa. Sabe, Timóteo parou com a missão de Deus. Ele parou de pregar, ele parou de fazer a obra. Ele diminuiu a sua intensidade.
Ele guardou para si aquilo que Deus colocou nele, por causa dos problemas. Por causa dos problemas não se vem mais na igreja. Por causa da enfermidade não se adora mais a Deus. Por causa das lutas da vida, não, também não vou mais. O gigante se levanta, ao invés de pela fé vencê-lo, não, se rende e desanima, não vou mais. Deus não é comigo. Agora, querido, o papel de despertar e de manter a chama acesa é meu e é seu. De buscar e de expor a nossa vida diante do Senhor, de ter intimidade com o Senhor, porque o dom já foi dado. E sabe, querido, que Paulo diz aos Romanos 1:29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O dom que Deus deu, Deus não toma de volta. O dom que Deus deu, querido, Ele deu para que esse dom seja usado, exposto de maneira evidente por mim e por você. Ele não vai ser arrancado, ele não vai ser tirado da minha vida, da sua vida. Olha o que Deus colocou na igreja. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Tudo isso aqui é dom e ministérios. Ele vai dizer, 1 Coríntios 14:12 também: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Um outro texto também Pedro diz: cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E um texto de Romanos 12:6-9 diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profeta, seja ele segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use esse dom como exortar; o que reparte, façam com liberalidade; o que preside com cuidado; o que exercita misericórdia com alegria; o amor não seja fingido; aborrecei ao mal, apegai-vos ao bem. Há tantos dons a serem expostos aqui. Ele está dizendo: se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se você tem o dom de profetizar, desperta o dom que há em ti pelo Espírito Santo. Se você tem o dom, querido, de ministrar, então ministre. Se você tem o dom de ensinar, então ensine e haja dedicação no ensino. Se você tem o dom de exortar, use esse dom para exortar. E o que reparta, reparta com liberalidade. E assim por diante. Muitas vezes retemos aquilo que Deus colocou em nós para expormos. Guardamos aquilo que era para ser exposto diante dos homens. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, para que eu e você possamos manifestar o dom que há em nós. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Temor aqui é timidez. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, você está tímido, você está introspectivo, você está com medo, você está se acovardando, em outras palavras. Em outras palavras, eu estou preso, Timóteo, a igreja está sendo perseguida, muitos estão morrendo por causa da perseguição, mas desperta o dom que está em você, não pare por causa disso, não desanime por causa disso, não seja covarde diante da obra. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Sabe, querido, o medo muitas vezes, na Bíblia eu vejo o medo como a ausência de fé e de amor. O medo que avassala tantas vidas, o medo de servir, o medo de fazer, o medo das circunstâncias, o medo dos problemas da vida. Biblicamente, o medo, ele pode ser retratado como uma ausência de fé e de amor. Vou te mostrar um texto, João 4:18. No amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor de Deus lança fora o medo. Não há dúvida, não há temor. No amor de Deus, a segurança, a certeza, a firmeza para viver a fé. Um outro texto também, Mateus 14:30-31. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro, quando começou a afundar, estando indo de encontro com Jesus, andando sobre as águas, a Bíblia diz que ele teve medo. E quando Jesus vai repreendê-lo, vai exortá-lo, Jesus disse: homem de pequena fé ou de pouca fé, por que você teve medo? Por que você duvidou? Ou seja, muitas vezes o medo, ele é a ausência de fé. E muitos estão vivendo assim, querido.
com medo da vida, com medo do mundo, ausência de fé, ausência do amor de Deus. Deus nos deu um espírito de poder, de amor, de moderação. Moderação é prudência. Amor pode ser retratado como misericórdia, um espírito de fortaleza. Retrata-se como o poder de Deus em nossas vidas. Poder de Deus em nossas vidas. No mesmo texto, ele vai dizer: não te envergonhe no testemunho de Jesus Cristo. No versículo 8: não te envergonhes do testemunho do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Timóteo, eu estou preso, mas não fica com vergonha. Não se envergonhe do testemunho de Cristo e nem do meu. Paulo, querido, estava preso por corrupção. Paulo não estava preso porque ele roubou, porque ele matou, porque ele enganou. Paulo estava preso porque ele estava anunciando o reino de Deus, e o mundo, as trevas estavam dando contra. E Paulo vai dizer: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus, e nem de mim que sou prisioneiro seu. Quantas vezes temos vergonha, querido, do Evangelho? Quantas vezes temos vergonha de Jesus? Olha o que Jesus disse. Porque Lucas 9:26: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Paulo estava dizendo: Timóteo, não se envergonhe do testemunho de Jesus, e nem de mim que sou preso do Senhor. Não te envergonhe. Jesus vai dizer: aqueles que se envergonharem de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória. Paulo vai dizer ainda para ele: procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Eu quero tirar a palavra obreiro aqui, quero colocar cristão. Procura apresentar-te a Deus aprovado como um cristão, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Querido, essa palavra é a nossa vida. Essa palavra é a nossa vida. Paulo vai dizer para o mesmo Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Procura apresentar-te a Deus como um cristão que não se envergonha e que maneja bem a palavra da verdade. Se conversa com muitos cristãos de hoje, da realidade de hoje, você vai falar sobre a palavra, querido. Não tem palavra, não tem conhecimento de Deus. Como que eu vou conhecer a Deus se eu não conhecer a sua palavra? Por isso que ele está falando: procura apresentar-te a Deus aprovado. Não tenha vergonha do Evangelho, não tenha vergonha da palavra. Maneje bem a verdade, a palavra da verdade. Exponha o dom que está em você. Sabe, querido, aqui dentro hoje, eu creio nisso. No nosso meio aqui há mestres da palavra. Há mestres da palavra. No nosso meio aqui há profetas. No nosso meio aqui há pastores. No nosso meio aqui há evangelistas. No nosso meio aqui há homens e mulheres que podem ser levantados por Deus com seus ministérios. Aleluias. Resta saber se eu e você cremos. Resta saber se nós desejamos. Resta saber se nós nos colocamos na posição, e se que o dom que Deus nos deu estará à disposição dele e do nosso próximo. O problema é quando nós retemos o dom dentro de nós e vivemos para a nossa própria vida, seja por causa dos intempéries, querido. Muitos vão dizer: não deu, porque eu não posso, eu não tenho condições. Mas Deus te deu o dom, querido, de profetizar. Por que você não profetiza? Deus te deu o dom de ensinar. Por que você não ensina? Deus te deu o dom para ajudar. Por que você não ajuda? Deus te deu o dom para abençoar. Por que você não abençoa? E assim por diante. E Ele está dizendo nessa noite: desperta o dom que há em ti. Timóteo vai dizer em Romanos 1,16, Paulo vai dizer em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta o dom que há dentro de você, querido. Muitas vezes nós participamos das aflições da nossa vida, mas nós não participamos das aflições do Evangelho. Alguém aqui é perseguido por causa do Evangelho? Levanta a mão, quem é perseguido por causa do Evangelho?
Quem já apanhou por causa do Evangelho? Quem aqui já apanhou por causa do Evangelho? Quem aqui foi perseguido, sofreu bullying por causa do Evangelho? Não tem ninguém? Agora Paulo está falando para Timóteo o seguinte: vamos participar das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Eles viviam num contexto de perseguição. Paulo estava preso, irmão, estava preso e estava só escrevendo carta para as igrejas. Paulo estava preso escrevendo carta. O cara dentro da cadeia, Isaías, estava encorajando os que estavam fora da cadeia. O camarada estava preso dentro da cadeia, estava pegando a sua pena, estava pegando o papel, estava escrevendo e mandando carta para as igrejas, encorajando os irmãos, dizendo: irmão, desperta o dom que está em você, não pare, não se acovarda, vá avante, há muita coisa para fazer, tem muita alma para conquistar, tem muitas vidas que estão perdidas, precisam ser resgatadas por Deus, e Deus está contando com você. Estava preso, poderia estar reclamando: aí Jesus, eu estou aqui preso, como é que o senhor quer que eu faça a obra? Preso! Sabe, muitas vezes eu e você estamos presos às nossas circunstâncias, querido. Eu não posso, não dá, eu não tenho, eu não consigo. Como que eu vou fazer, Jesus? Eu não tenho carro, eu não tenho uma casa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não posso, olha a minha condição. O camarada estava preso sem razão nenhuma para falar nada para ninguém. Ele poderia ficar quieto: não, Deus não é Deus, por que eu estou preso? Estava escrevendo carta pelo Espírito Santo, encorajando a igreja, despertando os irmãos, dizendo: Timóteo, te levanta, cara, levanta, há uma obra na sua vida, não pare, não fique com medo da perseguição, não fique com medo dos problemas, não olha só porque eu estou na prisão, participa do Evangelho segundo o poder de Deus, continue na caminhada, a obra é muito grande. Jesus disse, querido, diante das aflições, se nós vivemos o poder de Deus, o Evangelho, Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. O Senhor nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Nós somos salvos desde a eternidade, a Bíblia diz no texto que nós lemos de Timóteo, não por nossas obras, mas por Ele que nos salvou, pela sua graça e misericórdia. Agora Deus não chamou eu e você, e não salvou eu e você só para ser salvo, querido. Ele está esperando uma resposta minha e uma resposta sua. Está esperando uma resposta de cada um de nós com relação ao dom que está em mim e em você. Paulo vai dizer: por cuja causa padeço, mas não me vergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Será que nós sabemos em quem nós temos crido? Porque muitos, na hora da adversidade, não sabem quem crê. Alguns vão na benzedeira, outros vão até no centro de macumba, não sabem quem está crendo. Outros vão buscar em outros lugares e outras religiões, porque não sabem quem está crendo. Mas Paulo está dizendo: por cuja causa padeço. Qual causa? A causa de Deus. E não importa o padecimento, eu não me envergonho do Evangelho, não me envergonho de Deus, nem de Cristo, nem da sua obra, porque eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu creio, eu sei quem é o Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Ele falou assim: o Senhor, Ele me manterá salvo, Ele vai fazer a sua parte, agora eu preciso fazer a minha. Ele vai me manter estruturado, mas eu preciso fazer a minha. Cadê o dom que está escondido? Cadê o dom que está parado? Cadê o dom que está abafado? Cadê a obra que não se manifesta? Irmão, nós vamos viver só a nossa vida? Fala a verdade, passar pela existência como alguém que só passou. Quando você olha para um homem como esse, querido, que escreveu, foi um instrumento de Deus para escrever 13 epístolas, consideradas canônicas, santas, inspiradas por Deus, que passou a sua existência nos últimos dias da sua existência, estava preso. Nós entendemos pelo relato da vida de Paulo que, segundo Timóteo, Paulo está preso em Roma, perto de perder a cabeça. Ele vai escrever as últimas palavras na carta de 2 Timóteo. No final das suas palavras, ele vai dizer: acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da vida está reservada diante do Senhor. E Paulo é degolado em Roma. Literalmente ele perde a sua cabeça, querido. Mas olha para a vida do homem,
as marcas que Ele deixou na vida de muitas pessoas e o registro que foi colocado aqui na palavra de Deus por causa de uma vida doada, entregue, rendida ao Senhor. Nós podemos guardar os dons, podemos reter a palavra, podemos parar as nossas vidas e viver só as nossas vidas, esquecer daquilo que Deus projetou para nós, mas passaremos uma vida medíocre, uma vida pobre, uma vida sem graça, que não fez nada, que não provocou nada, que não teve substância nenhuma, que não operou nada. Sabe, querido, muitas vezes nós vivemos assim, nos contentamos com a nossa vida. Passa dia, entra dia, trabalha, chega de tarde, de noite toma banho, vai para a sua sala, assiste sua televisão, depois você dorme, no outro dia a mesma coisa, rotina, e segue-se a vida. E parece que a nossa vida é a mesma coisa todo dia. Não há um despertar do dom, não há algo diferente a ser feito. Agora uma vida em Deus é uma vida nova, para fazer coisas novas, para expor a vontade de Deus. Paulo vai dizer para ele: Timóteo, conserva o modelo das palavras e na fé e no amor que há em Jesus. Conserva o modelo, teu modelo é Jesus, o meu modelo é Jesus. Para quem nós estamos olhando? Paulo está dizendo: conserva o modelo das palavras, conserva o modelo das sãs palavras e na fé e no amor que há em Jesus. Fidelidade à palavra, fé e amor a Jesus. Isso que muitos perderam há muito tempo, querido. Amor pela palavra. Conservar o modelo das palavras. Apocalipse 2:10 diz, a parte C do verso: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo fala: Timóteo, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O poder, querido, está dentro de mim e de você. Quando Paulo fala para os Coríntios, ele diz o seguinte: vós sois um vaso de barro, dentro de mim e você habita a excelência de Deus. Nós somos só o vaso. O vaso tem problema, o vaso é fraco, o vaso é de barro, mas o poder que habita dentro é glorioso. O poder que habita dentro faz coisas sobrenaturais. O poder que habita dentro move céus e terra. O poder que habita dentro faz coisas inimagináveis, impossíveis aos olhos dos homens. O vaso é de barro, mas o poder que está dentro é glorioso. E nós não nos damos conta disso. Muitas vezes esquecemos disso, que o que está dentro de nós é sobrenatural, o Espírito Santo. O dia que nós ouvimos a palavra do Evangelho, querido, o Espírito Santo nos selou. O dia que nós ouvimos o Evangelho de Jesus e aceitamos, confessamos, nos rendemos ao Senhor, o Espírito Santo nos selou. O dom de Deus nos selou. É dizer que o sobrenatural não só nos visitou, mas agora habita em nós, para fazer uma obra e para viver uma obra sobre a terra. Agora eu e você podemos despertar ou não, ou podemos viver as nossas próprias vidas. Quero lembrar, querida, você, que Timóteo era um jovem, talvez 17, 16. Paulo era um apóstolo, já no final da sua carreira, estava preso, e Timóteo estava olhando para Paulo. Paulo estava no fim da fé, da sua carreira, da sua jornada, guardando a fé. Timóteo estava iniciando, ascendendo na fé. Timóteo estava olhando para Paulo, e nesse momento Timóteo vê Paulo preso, diante das circunstâncias adversas. Ele se fecha, ele se entristece, ele se acovarda diante do Evangelho. Paulo precisa escrever 2 cartas para ele, para encorajá-lo, levantá-lo, instruí-lo de dentro da cadeia, para que ele desperte o dom que há nele. A sua mãe era crente, a sua avó era crente, ele recebeu o dom pela imposição das mãos do presbitério, ele foi cheio do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, mas ele guardou tudo para ele, estava recuando diante da vontade de Deus. Lembrando que existem todas essas circunstâncias, a sua idade, os apóstolos estavam sendo perseguidos, o seu pai na fé estava preso. Agora eu e você, querido, que impedimento que tem nas nossas vidas? Pastor, eu tenho uma enfermidade, a enfermidade não deixa eu fazer, a enfermidade ela abafa o meu dom. Pastor, eu tenho muita luta na minha vida, muita dificuldade, muito problema, não tenho tempo para Deus, não dá para despertar dom, não dá nem para buscar dom. Pastor, eu tenho isso, tenho aquilo, aquilo outro.
Por favor, passa para o outro. Eu não posso, não tenho tempo, não tenho, para mim não dá. O problema de Timóteo, querido, era o medo. O problema de Timóteo era a covardia. O problema de Timóteo era a insegurança. Agora Paulo vai falar para ele: você não recebeu, Timóteo, você não recebeu um espírito de medo, não. O espírito que habita em você é um espírito de poder, é um espírito de amor, é um espírito de moderação, de prudência. Você não recebeu um espírito do mundo, não. Você recebeu o Espírito de Deus, e Ele é poder na sua vida. Desperta o que está dentro de você, coloca para fora. Na primeira carta ele diz isso, querido. Na segunda carta ele diz isso, mas na primeira carta que nós lemos o registro, 1 Timóteo 4, 14 a 16, ele vai dizer: não desprezes o dom que há em ti. Não desprezes o dom que há em ti. Novamente Paulo fala: o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Pastor, mas isso aí é pastoral, isso aí é dom ministerial. Todos nós recebemos o dom do Espírito Santo, está sobre as nossas vidas. Todos nós recebemos o dom de Deus, em especial cada um de nós temos um dom nessa noite, querido. Ele estava dizendo: Timóteo, não desprezes o dom que há em ti. Ele vai dizer: medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo ainda vai lembrar Timóteo da palavra: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo está dizendo: Timóteo, desperta o dom que há em você, não desprezes o dom que você tem, não desprezes o dom que você tem. Olha, toma cuidado de você mesmo e da doutrina, do ensino. Continue ensinando, continue crescendo, persevera nessas coisas. Fazendo isso você vai se salvar, e você vai salvar a outros. Olha a responsabilidade que Timóteo tinha. Olha a responsabilidade que ele tinha, querido. E isso aqui não é só para Timóteo, não, para mim e para você. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. O que é a doutrina? É o uso e costume? Não, a doutrina é a palavra, é o ensino, é a sã doutrina, é o evangelho, é a palavra de Deus. Paulo estava dizendo: Timóteo, não despreze o dom, e cuidado com a doutrina. Cuida de ti mesmo, cuida da palavra, absorve a palavra, porque fazendo isso você vai ser salvo, e você vai salvar muita gente ao seu redor. Não desprezes o dom que há em ti. Eu não sei, querido, talvez tem dom aqui que está abafado, ou talvez tem pessoas que estão até desprezando os seus dons diante de Deus. Não desprezar o dom que há em ti e que há em mim. Na versão original a palavra é, no grego original, não negligencies o dom que há em ti. A palavra grega para negligente provém do grego, é amaleu, significa não dar atenção, desconsiderar, desprezar, descuidar. Desconsiderar o dom, descuidar com o dom, não dar atenção ao dom, desprezar o dom, ele está falando. E tem muita gente fazendo isso, querido, com o dom de Deus. Não despreze o presente que Deus te deu. Há um dom na minha vida, há um dom na sua vida. Um dia nós prestaremos conta diante do Senhor, dom que Deus deu. Eu não posso pegar o dom que Deus me deu e fazer aquilo que eu quero com ele. Eu preciso fazer a vontade de Deus. E não é só por obrigação e por compromisso, não, porque eu tenho uma obrigação de fazer. Nós temos que fazer porque nós amamos o Senhor, querido, porque o que Ele nos deu é precioso. E eu preciso expor isso com o meu coração, com a intensidade da minha alma. Quando eu prego aqui, eu prego com a minha alma. Quando eu aconselho alguém, eu aconselho com a minha alma. Quando eu abençoo com todo o meu coração. Quando eu faço alguma coisa para o meu próximo, eu faço de todo o meu coração, porque eu quero que o dom seja usado conforme a medida de Cristo para abençoar o meu próximo. Eu não posso guardar aquilo que Deus me deu para expor. Eu não posso simplesmente viver a minha vida e esquecer daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus me mandou fazer. Deixa eu dar aqui 3 exemplos para você, querido, que desprezou o dom de Deus, que incorreu num erro gravíssimo, esqueceu dos dons e talentos. Você lembra de Esaú? Esaú, querido, quando estava no campo caçando, o seu irmão Jacó estava fazendo um cozido de lentilhas, estava fazendo uma sopinha de tardezinha, estava com fome. Esaú estava no campo caçando, doido, brabo, macho, desesperado. Chegou em casa de tarde, doido para comer alguma coisa. E aí, suado, cansado, acho que ele não conseguiu pegar nada.
Não conseguiu derrubar nenhum animal. E quando ele chega perto da tenda dos seus pais, do seu irmão, ele sente o cheiro daquela comida. E ele, faminto, se encontra com Jacó. E Jacó está fazendo um prato de lentilhas, que era a comida típica da época, bem temperado, cheiroso. O cheiro entrou no estômago de Esaú assim, mexeu assim. Ele ficou doido. Falou, me dá um prato dessa comida aí. E Jacó falou assim, ó, eu te dou, mas se você me der a sua primogenitura. Esaú falou, o que me adianta? O que me serve a minha primogenitura? Eu quero comer, me dá o prato então, pega a primogenitura para você. Sabe o que aconteceu, querido? Se cumpriu. Jacó tomou posse da primogenitura de Esaú. A primogenitura era o primeiro filho que nasceu. Ele tinha honra na casa, era o primeiro. Estava sobre ele a honra da casa, a bênção de Deus. O pai abençoava o primeiro, e ele seria o patriarca da família, e assim por diante. Esaú trocou o seu bem espiritual, preste atenção, Esaú trocou o seu dom espiritual, a sua primazia em Deus, o seu direito de primogenitura, por causa de uma comida. Um pratinho, querido, pequenininho assim, com um pouquinho de feijãozinho, arrozinho, bifinho, cebolado. Foi lá e trocou por causa daquilo ali. Eu não resisto, isso é mais forte do que eu. Jacó, me dá isso aí, pega para você primogenitura, eu quero comer. Talvez sentou, puxou um banquinho, ó, encheu o bucho, está resolvido, eu já jantei. É, meu irmão, e o dom foi desprezado. Sabe o que aconteceu? Dias após, Jacó foi diante do seu pai que estava velho e pediu a bênção. E o seu pai foi e abençoou. E depois Esaú descobriu que o seu pai havia abençoado o seu irmão. Ele foi atrás da bênção. Não, mas quem veio aqui foi Jacó, pai. Ele entrou no meio, ele usurpou a minha bênção. Isaac disse, olha, eu já abençoei meu filho, só tem uma bênção, não existe duas. Ele já foi abençoado, você perdeu a sua bênção. Sabe por quê, querido? Que ele desprezou o dom, que ele apagou o dom, que ele escondeu o dom, porque ele não se interessou pelo dom, porque ele quis saber só do presente, só do momento, só da substância para sua barriga, que é passageira. Ele desprezou o eterno, ele abandonou o eterno por causa do presente, daquilo que trazia para ele só na hora. Você quer ver outro exemplo? Sansão trocou a sua posição por causa da sua vaidade, isso custou a sua vida. Sansão era nazireu. Deus disse para ele, olha, não passa navalha no seu cabelo. O cara era exaltado, forte, tinha um espírito sobre ele, o Espírito Santo era sobre ele, tinha uma tremenda força, matava leão, rasgava leão no meio, lutou com 1000 filisteus, venceu com uma queixada de um jumento. O camarada era louco, vencia todo mundo, era invencível, um campeão, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas ele deixou que a vaidade subisse no seu coração, ele deixou que o orgulho subisse no seu coração, e devagar ele foi se rendendo aos caprichos da sua carne, a ponto, querido, de perder a sua força. Dalila foi lá e cortou o seu cabelo. Ele perdeu a preciosidade de Deus por causa da vaidade da sua alma, por causa dos prazeres da sua carne. Querido, preste atenção. Ele deixou o dom que era mais precioso para viver a sua vontade. Ele desprezou. Nós sabemos do fim da vida de Sansão, querido. Perdeu a sua vida no meio de 2 colunas de um prédio. Ele matou muita gente, mas ele também foi morto, porque ele desprezou o dom que havia nele. Você quer ver mais um? Judas Iscariotes, que andou com Jesus. Judas era o que de Jesus? Discípulo, apóstolo. Judas era um dos 12 apóstolos de Jesus, nada mais, nada menos do que Jesus. Andou com o próprio Filho de Deus sobre a terra, viu morto ressuscitar, viu coxo ser curado, viu endemoniado ser liberto, viu Jesus fazer coisas milagrosas, poderosas, dar ordem para a tempestade, viu Jesus fazer coisas espantosas. Mas traiu Jesus por 30 moedas de prata, trocou a sua honra ao lado de Jesus, trocou a sua posição ao lado de Jesus, o seu apostolado. Desprezou o dom, desprezou aquilo que era mais precioso por causa de 30 moedas de prata, irmão. Trocou o mais precioso por causa de algo passageiro, limitado, que desvaloriza, que acaba, que vence.
porque desprezou o dom, porque desprezou o precioso. E quantos estão incorrendo nesse erro, querido? A igreja de hoje está sendo ameaçada por esse afastamento, em desprezar os dons, em desprezar aquilo que é precioso. Algumas atitudes têm levado aos cristãos a extinguir, a apagar, a desistir, a desprezar, a enterrar os talentos. Lembra das parábolas do talento, quando Jesus diz? Ele deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A Bíblia diz que ele deu para cada um segundo a sua capacidade, segundo a sua condição humana. Ninguém recebeu talento a mais que não podia cuidar. Recebeu segundo a sua capacidade. Sabe, querido, talento gera talento. Talento gera talento. O que recebeu 5, ele conseguiu mais 5. O que recebeu 3, ele conseguiu mais 3. O que recebeu 1, pegou um talento que ele tinha, enterrou na terra. E aí a Bíblia diz que o Senhor desses homens, ele foi fazer uma viagem. E quando ele voltou, retratando o nosso Deus, Jesus veio sobre a terra e ele voltou ao Pai. Ele vai voltar. E quando ele voltar, querido, ele vai requerer de cada um de nós aquilo que ele nos deu. Quando aquele homem voltou, ele foi prestar conta com os seus empregados. O que tinha 5 disse: Senhor, olha, o Senhor me deu 5, eu estou devolvendo 10. O que tinha 3 disse: Senhor, o Senhor me deu 3, aqui estou devolvendo 6. O que tinha 1, Senhor, eu tive medo e eu enterrei o talento na terra. Pelo menos o talento está aqui. Sabe, querido, pegou o dom, o talento, enterrou na terra. Talento enterrado não produz nada. Talento enterrado não vai gerar nada. Talento enterrado não serve para nada. Um dia Deus prestará conta comigo e com você, querido. Hoje é uma noite de eu e você despertarmos diante da presença de Deus. A Bíblia diz: desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Paulo vai dizer isso aqui para os Efésios: desperta tu que dormes. Elias estava dormindo, querido, depois da perseguição. Jonas estava desobediente, fugindo de Deus. A Bíblia fala das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. As 5 loucas estavam desprezando o dom de Deus, estavam desprezando e estavam escondendo. Como está a nossa condição nessa noite, querido? Será que eu e você temos cuidado também da doutrina e preservar dessas coisas? Será que nós temos sido prudentes diante do Senhor? A Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe que não caia. Jesus falou que muitos escutam a palavra, mas não praticam. Muita gente escuta, entra aqui e sai ali, e assim vai vivendo. Não adianta, querido. Lembra dessa passagem? Mateus 7, do 24 ao 27. Aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu comparo ele a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio as chuvas, os rios, a tormenta, o problema, a dificuldade, a enfermidade, a luta, a dor. Combateu aquela casa, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Porque ele ouviu e ele pôs em prática. Mas ele fala: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as não cumpre, eu comparo ele a um homem imprudente. Edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, veio o rio, veio a torrente, veio o problema, combateu aquela casa e ela caiu porque estava edificada sobre a areia. Quem somos nós nessa noite? O que você vai fazer a partir de hoje? Vai continuar desprezando o dom? Vai continuar escondendo o dom? Vai continuar impedindo o Espírito Santo de agir? Se coloque de pé no nome de Jesus. Não despreze o dom que há em ti, querido. Aleluia. Deixa eu falar para você, seja o dom Aleluia. natural, querido, e essencialmente o dom espiritual. Quantas vezes você foi... Fecha os teus olhos. Quantas vezes você foi usado por Deus? Você sabe disso. Quantas vezes você foi instrumento de Deus na terra? E você sabe disso. E hoje você sabe que você está dormindo espiritualmente. Hoje você sabe que você precisa ser despertado. Hoje você sabe que você está negligenciando o dom que há em você. Quantas vezes você foi usado por Deus numa profecia, numa palavra, numa revelação? Enfim, quantas vezes?
E há quantos dias e quanto tempo Deus não pode fazer nada através da sua vida? Porque você tem negligenciado o dom. Aí você pode dar desculpas e desculpas diante de Deus. Eu não posso, eu não consigo, as impossibilidades são grandes. Mas Paulo estava dentro da cadeia escrevendo para Timóteo, dizendo: Timóteo, desperta o dom que há em você. Não negligencie, querido, o dom que Deus colocou dentro de você. Se você, querido, é essa pessoa que sabe que o seu dom está travado, está apagado, que você precisa despertar, eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida no nome de Jesus nessa noite. No nome de Jesus.